De onde vêm os OVNIs? Será que os visitantes do planeta Terra viajariam enormes distâncias para o único planeta com vida inteligente nesse canto do espaço? Ou será que eles teriam se originado de um lugar mais próximo? Existem outros planetas, como Marte, que têm artefatos nele, sugerindo que teria havido civilizações ali há muito, muito tempo. O Sistema Solar nasceu mais de 4 bilhões de anos atrás. A civilização na Terra só tem 12 mil anos. Quantas outras poderiam ter emergido de mundos diferentes desde que os nossos planetas vizinhos tomaram forma? E se existiram outras civilizações, o que teria acontecido com elas? Teriam sido vítimas de catástrofes naturais ou de invasões? Desde aeronaves abandonadas em Marte, venha conosco investigar os segredos surpreendentes de outras civilizações no nosso Sistema Solar em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Nantes, França, 3 de outubro de 2011. Os cientistas mais importantes do mundo em ciência espacial estão reunidos para a Conferência do Congresso Europeu das Ciências Planetárias e da Divisão de Ciências Planetárias norte-americana. O Dr. Pedro Lacerda, da Queen's University de Belfast, nos apresenta uma série surpreendente de fotos de um objeto misterioso no cinturão de Kuiper, além de Netuno. É um objeto estranho em forma de ampulheta numa órbita longa e solitária em torno do Sol distante. Uma análise cuidadosa revela que o objeto estaria girando pelo espaço perpendicularmente ao seu plano orbital, como um propulsor de avião. O modo como o objeto gira possui uma estranha semelhança com módulos existentes de espaçonaves giratórias projetadas para gerar gravidade artificial, essencial para a sobrevivência em longas jornadas pelo espaço. O aspecto tecnológico dos fenômenos extraterrestres é fundamental para os ufólogos. Você pode ficar admirado com a ideia de onde os ETs vieram e como eles são. Mas em termos de raça humana e do que isso significa, a tecnologia é o ponto central. Seria o objeto de Nantes, na verdade, um OVNI? E se ele for uma nave espacial, quantos mais poderiam estar espreitando outros recônditos do nosso Sistema Solar? O espaço além de Saturno é uma região imensa, virtualmente inexplorada. A única nave a visitar os planetas Urano e Netuno foi a Voyager 2, que passou por lá no final da década de 1980. A nave espacial mandou imagens com detalhes nunca vistos. Mas na década seguinte, nós descobrimos que suas câmeras teriam deixado passar muita coisa. Arquivo confidencial. A nova lua de Netuno. 1º de julho de 2013. Um cientista da SETI, uma organização que busca a vida inteligente extraterrestre, anuncia a descoberta de uma nova lua em volta do planeta Netuno. Mais uma, além das 14 a orbitar no planeta. O pequeno satélite chamado de S-2004NI possui apenas 17 quilômetros de diâmetro. A Lua somente é localizada depois de um intenso estudo de imagens geradas em anos anteriores pelo telescópio espacial Hubble. E de acordo com alguns especialistas, ela não deveria existir. Eles afirmam que o pequeno mundo deveria ter sido pulverizado por asteroides durante a formação do Sistema Solar, ou poderia ter sido vítima da gravidade de Proteu, sua lua mais próxima, e ter se consumido em chamas. A sobrevivência surpreendente do objeto tem levado muitos especialistas em OVNI a concluir que a Lua seria uma nave espacial. Mas se o satélite mais novo de Netuno for de fato um OVNI, de onde ele teria vindo?
Evidências recentes teriam revelado que pode ser uma espaçonave ativa nas regiões mais distantes do nosso sistema solar. As fotos teriam levado muitos a se perguntar se essa espaçonave seria de outro sistema solar, ou se ela teria se originado daqui, na nossa vizinhança. 16 de agosto de 2012. Um disco voador aparece nos céus do planeta Marte. Ele se lança em direção à superfície em grande velocidade, mas não é um OVNI. É o veículo terrestre da sonda espacial Curiosity da NASA. A sua missão seria explorar a superfície de Marte e usar instrumentos de alta tecnologia para examinar as rochas e solo por sinais de vida. Essa seria a missão mais recente em busca de sinais de vida. Quando eles descobriram que poderia ter havido água um dia na superfície de Marte, isso abriu uma porta de possibilidades de que possa haver vida extraterrestre no nosso sistema solar e também no universo. Arquivo confidencial. A face de Marte. No dia 19 de junho de 1976, a Viking 1 entra na órbita do planeta vermelho. Um dia depois, em 20 de julho, ela lança a Viking Lander, que seria a primeira a tocar a superfície de Marte. Os instrumentos da sonda conduzem à primeira análise científica já feita na superfície de outro planeta. Os experimentos acrescentam muito ao nosso conhecimento do sistema solar, mas não encontram sinais de vida. Entretanto, acima do planeta, uma história diferente se desenrola. A Viking Orbiter continua a circular o planeta, mandando os dados da sonda terrestre para a Terra e tirando fotos da superfície abaixo. 5 dias antes da chegada à superfície, ela captura uma imagem que iria surpreender o mundo. Uma das fotografias mais conhecidas da superfície de Marte é o que conhecemos na cultura pop como a face de Marte. Os cientistas estimam que ela teria 3 quilômetros de largura e ela mostra o que seria realmente um rosto. Dá pra ver claramente os olhos, dá pra ver o nariz e dá pra ver uma boca. E dá pra ver claramente o contorno de um rosto. Existem muitas coincidências ali para se pensar que ela não seria artificial ou manufaturada. Então é preciso saber ao certo se isso poderia ser um truque de luz e sombras da câmera ou se seria uma estrutura manufaturada. Muitos podem ter preferido considerar o fenômeno como um truque de luz e sombras. E isso antes de outra imagem surpreendente aparecer nas fotos da Viking. São vários pontos altos na paisagem marciana com uma semelhança misteriosa com os monumentos mais majestosos de antigas civilizações terrestres. As pirâmides do Egito. Nas décadas subsequentes à Viking, muitos membros da comunidade científica formularam a teoria de que a vida aqui na Terra teria sido iniciada pelo impacto de um meteoro marciano. Será possível que o meteoro tenha trazido DNA alienígena para o nosso planeta? E será que as pirâmides são uma evidência de um elo genético com os nossos ancestrais marcianos? Vamos ver as civilizações aqui da Terra que existiam há milhares de anos. Nós temos estruturas gigantescas no meio do Egito, uma das quais não é nada menos do que o enorme rosto de uma esfinge. A gente tem outras estruturas gigantescas de outras culturas que só podem ser vistas do céu. Então, quando observamos todas essas coisas, é possível pensar que exista uma conexão entre a vida há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás aqui na Terra e uma possibilidade da vida ter começado no planeta Marte. Missões mais recentes revelam que o planeta vermelho já teve uma atmosfera muito mais densa e água na sua superfície. Ambas essenciais para a vida como conhecemos. E a pergunta é, o que teria acontecido com Marte? Ele teria sido vítima de um desastre natural ou de uma invasão? E se o planeta foi subjugado, onde estariam os vitoriosos? 25 de agosto de 2013. A NASA lança uma série de fotos tiradas pela Curiosity, a última geração de sondas terrestres para Marte. Entre elas estão 2 imagens tiradas pelas câmeras de detecção contra acidentes na traseira dos veículos que revelam o que parecem ser discos voadores. Seríamos nós a única civilização já existente no sistema solar? Várias evidências sugerem que já pode ter havido uma próspera cultura alienígena no planeta Marte. Mas seria este o único lugar fora da Terra onde teria havido vida inteligente? Fatos recentes sugerem que pode ter havido outros.
e nos lugares mais pouco prováveis de que se possa ter ideia. Nós somos uma estrela jovem, um sistema jovem. Existem estrelas e sistemas no universo bilhões de anos mais velhos do que nós. Então, quanto contato nós temos? 1º de dezembro de 2012. O Estéreo, um satélite da NASA, captura imagens espantosas de uma explosão maciça na superfície solar se deslocando para o espaço. Nos dias subsequentes, um ufólogo amador conduz uma análise cuidadosa das fotografias e descobre a silhueta de um objeto em meio à explosão. É uma anomalia de forma retangular se deslocando no espaço nas proximidades do planeta Mercúrio. O objeto lançado pela explosão possui uma semelhança surpreendente com os painéis solares encontrados nos nossos satélites e estações espaciais, mas não há nenhuma nave espacial conhecida na área. O ufólogo lança seus achados na internet, causando uma grande sensação tanto entre os aficionados por discos voadores como entre os cientistas. Mas esse não é o tipo de atenção que a NASA procura. E eles afirmam que a nave misteriosa seria, na realidade, um filamento solar. Uma ocorrência natural de um jato de gás sendo impelido do Sol. Apesar dessa explicação inocente, a agência tira do ar as imagens do Estéreo. A explicação da NASA é que o Estéreo estaria em modo de emergência de reaquisição do Sol. E eles estariam trabalhando na recuperação da espaçonave. Por que a NASA teria fechado o portal de notícias do Estéreo um dia depois de o OVNI de Mercúrio ser revelado ao mundo? Seriam as dificuldades técnicas da NASA apenas uma coincidência? Ou eles, na verdade, teriam algo a esconder? Como aconteceu com Netuno e Marte antes, a resposta pode ser encontrada na superfície abaixo. Em outubro de 2013, um investigador amador de OVNIs, analisando fotos tiradas pela sonda Messenger da NASA, descobre uma série de imagens estranhas que parecem cidades, levando alguns especialistas à conclusão de que já teria havido uma civilização no planeta mais próximo do Sol. Mas uma sociedade poderia florescer num ambiente tão hostil? A resposta para esta e muitas outras questões vitais sobre o nosso sistema solar no passado pode ser encontrada na superfície do vizinho mais próximo de Mercúrio. Arquivo confidencial. Vênus. Vênus vem confundindo cientistas há séculos. Além da Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas a sua atmosfera é encoberta por densas nuvens, obscurecendo tudo o que estiver abaixo delas. Várias gerações de astrônomos imaginaram o que poderia haver por baixo dessas nuvens, como enormes cidades habitadas por uma raça de seres inferiores. A realidade, entretanto, poderia ser muito diferente do que se imaginaria. Entre 1967 e 1985, a União Soviética teria mandado uma série de sondas para a superfície do planeta num programa chamado Venera. E eles acabam descobrindo que seria uma visão aterradora do inferno. Uma paisagem desolada, com inúmeros vulcões e uma atmosfera com tempestades intermináveis de ácido sulfúrico. Uma enorme pressão atmosférica, 90 vezes maior do que a da Terra, não permite que nenhuma sonda resista a mais do que umas poucas horas na superfície. Mas estudos mais recentes sugerem que Vênus não teria sido sempre assim. Bilhões de anos atrás, Vênus não teria sido muito diferente da Terra, com grandes massas de água. Mas há muito tempo o planeta teria sido vítima de um enorme efeito estufa, não muito diferente do que o nosso planeta tem passado hoje em dia, tornando Vênus o planeta desolado e sem vida de hoje. Entretanto, as lendas nos contam uma história diferente. De acordo com a mitologia greco-romana, a deusa Vênus teria lançado um ataque repentino a Marte, o deus da guerra, ferindo-o mortalmente numa batalha sem precedentes. Relatos dos antigos romanos falam que testemunhas viram fogo no céu que mais tarde descobririam ser o planeta Marte. E por isso o planeta Marte teria sido associado à deidade Ares, o deus da guerra. De acordo com um autor bastante controverso, Immanuel Velikovsky, observadores antigos teriam descrito uma serpente gigantesca como uma poeira escura saindo de Marte. Será possível que essas lendas poderiam ter uma base na realidade?
Será que os astrônomos antigos teriam sido testemunhas de uma guerra interplanetária de proporções gigantescas? E apesar de o mito dizer que apenas Marte tinha sido derrotado, será que Vênus também teria sofrido um golpe mortal no curso da batalha? Um golpe cujos efeitos devastadores podem ser vistos até hoje? Em 1989, a NASA lança a sonda espacial Magellan para mapear a superfície venusiana. Nas últimas 2 décadas, diferentes ufólogos descobrem várias evidências de estruturas na superfície do planeta. Seriam essas as ruínas de uma civilização antiga? Será que esse planeta poderia ter sido lar de uma raça de alienígenas que teriam se lançado numa guerra interplanetária contra Marte? E se for o caso, o que teria acontecido com as suas civilizações? Várias evidências sugerem que já teriam existido civilizações antigas em pelo menos 4 outros mundos do nosso sistema solar. Essa é uma revelação que teria feito muitos buscarem uma resposta para o que poderia ser a maior pergunta dos nossos tempos. Qual teria sido a causa dessas civilizações terem virado ruínas? Existem muitas possibilidades. Elas podem ter caído vítimas de alguma catástrofe natural ou terem se destruído numa guerra calamitosa como a batalha lendária entre Vênus e Marte. Mas alguns especialistas têm uma teoria diferente, uma que atinge o coração do nosso mundo hoje. Parece que cada vez que há um grande salto tecnológico, em algum lugar, de alguma forma, existe também um contato alienígena por trás. Eles acreditam que todas as civilizações teriam se acelerado num período de avanços tecnológicos sem precedentes, culminando com a criação de uma inteligência artificial. Será que uma espécie alienígena dominada ou infectada por uma inteligência artificial destrutiva poderia ver a raça humana como inferior? Tudo o que você precisa fazer é andar pela rua para observar como a raça humana se tornou dependente da tecnologia. Cada um de nós vive com um telefone celular grudado na cabeça, ou estamos olhando para ele mandando mensagens ou tirando fotos. Existem câmeras em cada esquina. Com certeza a tecnologia ocupa um papel importante na raça humana. A lógica digital um dia pode levar a uma inteligência artificial que não possa ser controlada, levando-a a ver seus criadores como uma ameaça à sua própria existência. As máquinas então podem não ter outra escolha a não ser nos eliminar usando todos os meios disponíveis. Será possível que essa catástrofe já tenha acontecido em outros mundos? Será que uma civilização alienígena ou um planeta vizinho tenham sido vítimas de sua própria tecnologia? E poderia haver uma frota de robôs esperando, pronta para se lançar à Terra no momento certo? Ou eles já teriam plantado as sementes da nossa destruição? Secretamente, dando luz à era digital. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.